Então, agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de solução para equações quadráticas completas, né? E a gente está na segunda forma de solução, que a gente chama de completando quadrados. Foi o que eu falei, que é tipo, a gente vai encontrar um número mágico para ajudar a solucionar. Como é que funciona completando quadrados? Eu vou precisar que vocês se lembrem de dois produtos notáveis, mas aqui são os mais fáceis, né? Que é o quadrado da soma de dois números, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e o quadrado da diferença de dois números, que dá quadrado do primeiro, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vocês precisam ter na cabeça isso aqui, né? Então, como é que funciona completar o quadrado, né? A gente vai trabalhar em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai separar, colocar do outro lado da igualdade, né? Então, vou escrever aqui, separar o termo independente. A gente vai colocar o termo C, que é o termo sem a variável, para o outro lado do igual, né? Nessa mesma etapa, a gente vai procurar o quadrado, que a gente precisa. Depois que a gente achou a nossa segunda etapa, a gente vai ajustar o quadrado. Então, eu já sei qual é o quadrado que eu preciso, qual é o meu número mágico, vamos botar assim, ó, número mágico, né? E eu vou ajustar esse quadrado, ou seja, eu vou colocar ele dos dois lados da minha igualdade. Ajustar o quadrado nos dois lados da equação. E o meu terceiro passo, que vai ser o quê? Resolver a nova equação, que é a equação que já está ajustada com esse número mágico. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo e eu vou pontuar passo a passo tudo que a gente está fazendo. Então, vou botar aqui um exemplo, uma equação, que eu vou chamar assim, x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero. Essa seria uma equação difícil da gente resolver por soma e produto, porque tinha que ser uma soma igual a 4 e um produto, uma soma igual a 6 e um produto igual a 4, que é difícil assim, né? 4 e 1, 2 e 2, fica difícil. Então, a gente não vai conseguir fazer por soma e produto. Então, vamos fazer o passo a passo do completar o quadrado. Então, o passo 1. No passo 1, a gente separa o termo independente. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais 6x igual a menos 4. E agora, a gente acha o quadrado. Quando a gente olha isso aqui, esse termo vem de x elevado ao quadrado. Como esse sinal é mais, aí se a gente lembra do nosso produto,
Quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Então, seria 2 vezes o produto do primeiro. Então, fica claro pra gente que o segundo termo é 6 dividido por 2, que é 3. E aí, para ser o quadrado, seria mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, aqui viria 9, né? Que é o quadrado de 3. Então, qual seria o meu quadrado perfeito aqui? Seria exatamente essa fórmula. Ou seja, eu vou incluir o 9 do lado de cá. Então, quando eu fizer o meu ajuste do termo, né, que seria a minha segunda, eu ia ficar com x ao quadrado mais 6x, eu vou incluir o 9 aqui. Mas, para não mexer na minha equação, eu vou incluir o 9 também do outro lado, ou seja, eu não mexi na minha equação. Então, isso aqui é a soma, é o quadrado da soma desses dois termos. É igual a menos 4 mais 9 dá 5. Agora, eu vou resolver isso aqui normalmente, né? O que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou entrar no meu item 3. Como é que eu vou resolver isso aqui? Aqui está o quadrado e aqui não. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou resolver, né? O x mais 3 ao quadrado igual a 5. Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 5. Eu quero x sozinho, x igual a menos 3 mais ou menos raiz de 5. Então, aqui estão as minhas duas raízes. Menos 3 mais raiz de 5 e menos 3 menos raiz de 5, né? Então, esses são os 3 passos. A solução, então, dessa equação é menos 3 mais raiz de 5 e menos 3 menos raiz de 5. Então, a gente nunca conseguiria achar esse valor fazendo direto pelo soma e produto. Era bastante complexo e fica meio ruinzinho, né, da gente conseguir fazer. Eu vou fazer mais um exemplo para vocês poderem acompanhar mais um e ver que não é complicado não, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, vamos pegar assim, olha só. X ao quadrado mais 4x menos 16 igual a 0. Então, a primeira coisa, o passo 1, separa x ao quadrado mais 4x igual a 16. Agora, a gente vai completar o quadrado. Então, eu sei que isso aqui vai vir de x ao quadrado mais 2 vezes x vezes, obviamente, 2. Então, o número que eu quero é 2 ao quadrado, vou botar aqui mais 4, igual a 16, e eu botei um 4 aqui, vou botar um 4 também do outro lado. Então, esse aqui vem de x mais 2 ao quadrado, é igual, aqui já fazendo, né, a segunda parte, igual a 20. Então, agora a gente resolve a equação, que vai ficar, tira a raiz, x mais 2 igual a raiz de 20, x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 20. Bom, raiz de 20 a gente pode fatorar 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então, ó, o 2 sai da raiz e sobra um 5. Então, x igual a menos 2, mais ou menos 2, raiz de 5. Então, as minhas raízes para essa são
menos 2 mais 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Bem tranquilo, sem estresse nenhum, tá? Isso é completar quadrado. Então, passa o termo independente para o outro lado, acha o quadrado, a soma ou a soma dos dois termos ou a diferença dos dois termos para achar um número mágico, que no caso aqui foi 4, inclui ele dos dois lados da equação e depois resolve sem nenhum problema, só tirando a raiz e passando e separando a variável para separar a nossa raiz. Então, esse é a segunda forma, que é completando o quadrado, que a gente tem para solucionar a equação do segundo grau. Eu queria fazer mais um, mas eu nem tenho nenhum especial aqui. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês vai ser Bhaskara, que vai ser a explicação do terceiro módulo de solução de equação completa.